Segundo Reis 5, 1-3 diz assim: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da lepra. Bem, antes de falar aí de Naamã, é importante a gente observar, a gente entender que tudo estava sob a direção do Senhor. O sacerdote, naqueles tempos, não tomava decisões por conta própria, mas simplesmente seguia o que lhe era ordenado. Da mesma forma, o pastor de hoje deve agir, já que cada ovelha faz parte do reino dos céus. Por exemplo, quando há um pecado de rebeldia, o indivíduo rebelde deve ser afastado da comunidade até que haja arrependimento. Porque uma ovelha rebelde ela pode influenciar negativamente as outras ovelhas, prejudicando assim a espiritualidade da igreja. Então, os pastores precisam tomar essa medida para preservar a saúde espiritual da comunidade. Mas como proceder em uma congregação de 1.000, 10.000, 15.000, 20.000 membros? Porque o modelo bíblico é de pequenas comunidades onde todos se conhecem. O pastor, ele tem conhecimento de suas ovelhas. O sacerdote, além de zelar pela pureza da congregação, ele precisava ser vigilante, paciente, sensato, compassivo e muito experiente. Para isso, Deus lhe concedia tempo para se preparar, treinar e se instruir, de modo que pudesse discernir corretamente a lepra. A pessoa é atacada pela lepra por causa da calúnia e da maledicência. Esta afirmativa é feita transformando a Metzorá, leproso, por Motzorá, fazer sair o mal da boca. O leproso devia morar fora do arraial, tal como o caluniador deveria ser isolado por causa de sua má língua. O caluniador ele é mais culpado do que o assassino, pois este mata uma só pessoa, mas o caluniador ele mata três. Ele mesmo, quem dá ouvidos à calúnia e o caluniado, mesmo quando não se dá fé ao caluniador pelo que ele disse. Alguma coisa sempre fica na memória contra a vítima. A má língua ela é comparada a uma flecha que mata de longe, enquanto a espada só mata numa luta. A palavra de Deus nos ensina que o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. Então, qualquer negligência por parte lá do sacerdote ao diagnosticar uma lepra, ela poderia ser fatal para a comunidade, comprometendo assim o propósito de Deus. A evidência devia ser dada não só no ato de afastar o leproso, ou no sentido simbólico, tudo aquilo que contamina, mas também de dar tempo para que esse se recuperasse. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Gálatas 5, 9. Então, o sacerdote ele devia vigiar para que as pústulas, as queimaduras, as úlceras, elas não se transformassem em lepra contagiosa. Deus aceita em nosso meio queimados de fogo, feridos, ulcerosos, que tipificam as fraquezas da nossa personalidade, mas não permite que tais fraquezas contaminem os outros. Em Mateus capítulo 8, Jesus mostrou um profundo sentido da lepra moral quando curou um leproso, mostrando assim que o que contamina um homem não vem da pele, mas do coração. Cuidemos então das vestes do
coração. Hoje, algumas igrejas estão contaminadas pela lepra, que simboliza aí a ganância de seus líderes e o apego às coisas do mundo. Quando os líderes espirituais perdem o discernimento, o povo sofre as consequências. O pastor, ele não deve agir como executivo de Deus, mas sim como um servo de Deus dedicado. Nessa história, a história de Naamã, do capítulo 5 de Segundo Reis, o comandante do rei da Síria, esse homem bom, valente, corajoso, tinha um porém, era leproso. Todos nós temos um porém em nossa vida. Esse general sírio mantinha em sua casa uma jovem judia como escrava, e apesar de poder se favorecer com a morte do seu senhor, ela não agiu em benefício próprio. Em vez disso, ela informou a esposa do general que em Samaria havia um profeta capaz de curá-lo da lepra e salvá-lo da morte. Ela tinha uma missão, um propósito a cumprir. Ao procurar Eliseu, ele mandou Naamã mergulhar no rio Jordão por 7 vezes. Agora imagine Naamã, esse homem poderoso de gelo. Imagine se eu vou entrar nesse rio sujo. Seus servos certamente lhe disseram: por que não tenta, já que está aqui? Ele reclamou, mas cedeu, e então algo aconteceu. No exato momento em que Naamã se rendeu, o Deus de Israel começou a agir em sua alma. Ao despir-se de seu orgulho, de sua soberba, de sua autoconfiança e apego às coisas materiais, ele se desarmou. Foi aí então que Deus iniciou a cura da lepra de sua alma. Pois mais devastadora que a lepra em seu corpo era a lepra espiritual que o consumia. A cada passo em direção ao Rio Jordão, sua alma era tratada e transformada por Deus. Quando chegou à margem do rio, embora ainda leproso no corpo, sua alma já havia sido curada. Se voltasse dali para trás, não faria diferença, porque sua alma já estaria curada. Ao chegar à beira do rio, ele já havia se convertido a Deus, entregado seu coração, a sua alma. Seu interior estava transformado e ele, desculpe, estava preparado. Quando entrou nas águas, foi curado apenas em seu corpo, para glorificar o nome do Senhor e cumprir a promessa divina. Sua alma foi curada antes de entrar na água, pois se tratava de uma alma obediente e desejosa de cura. Ou seja, o profeta que nem o quis receber já foi um ato de fé, o ato de ouvir o profeta que nem o quis receber. Versículo 15 nos diz assim: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Será que um leproso, homem do povo, curado na pele, diria isso? Ainda mais ele, um general. Se ele não tivesse sido curado na alma primeiro, ele teria saído do rio, subido em sua carruagem e dito assim: tudo bem, isso não foi nada, poderia ter acontecido lá na Síria. Ele não iria reconhecer. Só pode reconhecer que há um único Deus, todo-poderoso, aquele que foi tratado em sua alma. Essa foi a prova de Naamã ter sido curado primeiro na alma. Ele que vinha de um lugar de paganismo, cheio de idolatria e de deuses humanos. Verso 17 nos diz assim: porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Poderia Naamã, só curado no corpo, declarar isso? Ele provavelmente teria corrido com sua comitiva para oferecer sacrifícios de gratidão a Dagon lá na Síria. Isso ainda acontece em nossos dias quando oramos por alguém doente, a pessoa é curada, mas não reconhece a ação de Deus, nem lhe dá a glória que merece. Isaías 35, 4 e 6 nos diz assim: dizei aos turbados de coração, sede fortes,
Não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. O povo deve confortar-se com a promessa deste reino vindouro, devem descansar na promessa do Senhor de libertar-os de seus captores. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará, porque as águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Os desertos, os lugares secos, eles serão transformados em poços de água e pântanos. Aqueles com enfermidades físicas desfrutarão de cura e restauração naquele dia. Eles louvarão ao Senhor por suas bênçãos e sua graça sobre seu povo.